Olá, bem-vindo ao programa Entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, vamos conversar com Patrícia Mota Guedes, gerente de educação da Fundação Itaú Social, sobre a meta número 6. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo. Bem, essa meta 6 é uma das metas que mais custam dinheiro, né? Você ampliar de até 25% dos alunos estudando em uma jornada de 7 horas diária, a jornada atual hoje é de 4, no máximo 5 horas, isso custa dinheiro, demanda mais espaço, mais tempo, mais professor. E é também uma meta de alto risco, no sentido de que há muitos projetos que foram tentados e não deram certo. Ampliou-se a jornada, gastou-se mais dinheiro e, em termos de aprendizado, isso não se refletiu. Qual é Vale a pena apostar nessa meta? O custo-benefício compensa? Não só vale a pena, né? Vai ser uma estratégia essencial para nós alavancarmos os resultados da educação no Brasil, inclusive resultados relacionados às outras metas do Plano Nacional. Quando você traz a questão do custo-benefício, sem dúvida a gente precisa pensar em investimentos, em planejamento. Não é qualquer ampliação de tempo que vai dar os resultados necessários. Agora, sem nós ampliarmos, né, sem a oferta de educação integral, nós não vamos conseguir a tão almejada melhoria da educação para todos. Né? Agora, qual é a educação integral que vai funcionar na prática em sala de aula? Porque a gente teve exemplos já no Brasil, o próprio programa Mais Educação apoiou diversas iniciativas. Algumas se tem relato de que deram certo, foram verificados bons resultados, mas teve relatos de experiências que foram descontinuadas e acabaram sem provar a que vieram. Gastou-se dinheiro e não teve o efeito desejado. O que a gente sabe no Brasil ou pelo exterior que funciona? O que exatamente funciona nessa área? Bom, nós sabemos hoje já que, por estudos, avaliações, experiências dentro e fora do Brasil, que uma educação integral de qualidade, com resultados, ela precisa se apoiar em um tripé. Né? Quais são esses 3 elementos? Né? Um é a ampliação de tempo, não tem jeito. O nosso país, a média de horas a que uma criança ou um jovem é exposto à aprendizagem é muito pouco. Né? 4 horas numa escola é muito pouco. Quando você olha as médias internacionais, chegam a 6, 7, é considerado adequado para a escola. Então, ampliação de tempo aqui é importante, seja para a escola pública ou particular. Né? Para a escola pública isso ainda é mais urgente, porque o aluno de classe média ou alta que estuda numa escola particular de 4 horas ou 5, o que a sua família costuma fazer? Complementa com curso de inglês, dança, esporte, viagens, museus, passeios culturais. Esse tipo de ampliação, às vezes aulas de reforço, né, cobradas. Então, ampliação de tempo é importantíssimo, mas ela sozinha não vai dar conta. Então, o tripé também precisa ser composto na educação integral pela ampliação de tipos de aprendizagem. Então, não é só mais do mesmo, não é só dobrar a carga de matemática, as horas de português. Educação integral é você também pensar em diversificar o currículo, diferentes formas, seja no ensino médio, e aí já tem muita experiência mostrando como para o jovem do ensino médio é importante pensar atividades que envolvam circulação na cidade, parceria para inserção ou uma exploração do mercado de trabalho, para ele ter experiências como estágios, eletivas, né? Mesmo do 6º ao 9º ano, a diversificação do currículo é muito importante. E nas séries iniciais também. Então, diversificar os tipos de aprendizagem, pensando no currículo, muito importante. E o terceiro elemento é a ampliação também dos espaços de aprendizagem. Por quê? Isso as evidências mostram. A escola sozinha não dá conta de toda a exposição de aprendizagem que uma criança e jovem precisa para uma formação plena. Né? E
por melhor que essa escola seja, a educação integral ela vai precisar sim de se incluírem outros espaços, como por exemplo, organizações sociais que oferecem atividades. Hoje o Brasil tem uma riqueza incrível desses tipos de organizações que fazem parceria com escolas ou não. Às vezes fazem parceria com assistência social, mas estão oferecendo qualidade, ações que poderiam entrar numa oferta de educação integral com qualidade. Os próprios equipamentos públicos da cidade serem melhor aproveitados, né? Enfim, é você realmente pensar de uma forma que, claro, mantenha a escola com um papel estratégico, mas não a deixe sozinha. Ela não consegue fazer sozinha, né? E isso mesmo países que já têm 7 horas viram que para reduzir a desigualdade você precisa ampliar também os espaços, os tipos de aprendizagem que são ofertados. Agora, pensando nessa necessidade de reformular a escola, né, de não fazer simplesmente mais do mesmo. Recentemente o Futura exibiu uma série de programas em que, sobre educação integral, em que um dos relatos de alguns especialistas e até de alunos era isso, de que alguns alunos, inclusive, diziam que não queriam aquela escola por mais tempo, ou seja, eles queriam fugir, né? A gente tem um problema aí de falta de estímulo da escola, de evasão, então isso pode ser mais um elemento até para aumentar a evasão. E aí vem a questão central, que é, se você aumentar sem primeiro reformular o currículo, não deveríamos esperar primeiro fazer uma reformulação do currículo para depois começarmos a pensar na educação integral? Olha, para se pensar a oferta de educação integral, não dá para você muitas vezes só fazer um passo, você tem que fazer vários, quase como uma dança. Então, é importante sim você primeiro pensar, ok, vamos ampliar o tempo, mas que atividades, que aprendizagens vão ser ofertadas? E ter diversidade, ter ampliação é muito importante. Mas o que a gente vê é que muitas vezes uma rede pública ou uma escola não pode esperar para uma definição de currículo. Então, enquanto isso está sendo pensado, é importante pensar dentro do que é possível se ofertar, que atividades, né? Como é que os professores e os outros profissionais envolvidos estão planejando as suas atividades, qual é a proposta pedagógica, elas são só um bando de atividades assim, pulverizadas, sabe, desencontradas, ou a equipe está sentando junto para planejar, né? De forma que aquela oficina de teatro tenha conexões com o que o aluno está aprendendo em língua portuguesa, né? Se ele está aprendendo um estilo ou um gênero literário, aquela oficina de teatro pode trazer insumos para ele repensar ou aprofundar ou vivenciar melhor o que ele aprendeu na aula de língua portuguesa. Nós já vimos, a gente tem acompanhado experiências incríveis, ligando por matemática, não só com xadrez, que é mais o óbvio, mas com dança, com esporte. Então, tem que ter uma proposta bem articulada, né, entre os diferentes profissionais também, e flexibilidade, e isso está se encontrando, está se vendo que é importante, espaços para eletivas, para que os alunos possam escolher também um pouco o que eles querem fazer. E não só alunos de ensino médio, estou dizendo inclusive alunos do Fundamental 2. Né? Você ter alguma margem aí de flexibilidade nessas escolhas também é importante. Né? Patrícia, pensando um pouco no papel do governo como de toda essa política, a gente tem uma pergunta de uma professora da Rede Estadual do Rio que toca um pouco nessa questão. Vamos ver. Meu nome é Marta Moraes, sou professora da Rede Estadual, professora de História, coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. A minha questão com relação à educação integral, que é algo muito caro para os profissionais de educação, uma discussão muito cara, eu gostaria de saber qual é o planejamento do governo visando essa educação integral. Como que o governo buscará implementar, de acordo com o que está previsto no PNE, como será a busca da implementação da educação integral. Porque a educação integral, apenas um aluno na escola, sem um investimento, sem uma infraestrutura, sem toda uma formação planejada, ele não alcançará o objetivo. Então, a minha questão é como o governo pretende implementar essa educação integral. Pergunta bem pertinente, né? Muito. E na própria pergunta ela já traz alguns pontos para a resposta, né? Primeiro, acho que reforçar aquele ponto que eu trouxe antes, que é claro que a gente tem experiências de escolas que sozinhas conseguem
se recriar, se reinventar e oferecer uma educação integral. Fazem parcerias na comunidade, os jovens alunos são protagonistas também, têm projetos, mas a gente está falando aqui de milhões e milhões de alunos no Brasil, né? Então a gente não pode deixar cada escola sozinha, tentando só com os seus próprios recursos, realizar essa oferta de educação integral. Então, essa pergunta é muito pertinente. Se a gente tem uma meta aí que fala de educação integral no plano nacional, ela pressupõe esforços de políticas públicas e aí em diferentes níveis do governo, né? Aí não tem jeito, porque nosso país é um sistema federativo, então a gente tem que levar em conta que tem diferentes níveis de governo. Há políticas públicas e programas e decisões, inclusive no nível de financiamento, de recursos, que estão sim no nível do governo federal. O programa Mais Educação é uma iniciativa do governo federal que ajudou muito a rede municipal e redes estaduais também, mas sobretudo redes em pequenos municípios a introduzir a oferta de educação integral. Mas é super importante se pensar em governos estaduais e municipais no seu papel de apoio às escolas, em áreas que ela mesma mencionou, que a professora mencionou, em áreas estratégicas como planejamento, quer dizer, fazer um diagnóstico da rede, do que já existe de oferta de educação integral, onde há maior necessidade, né? Decisões, inclusive, de priorizar. Vai ser dado prioridade para comunidades mais vulneráveis, né? Daqueles alunos, escolas que mais precisam. Ela traz a questão de infraestrutura. É fundamental, não só a infraestrutura da escola, mas se a escola ainda não tem a infraestrutura, as parcerias do entorno permitem. Existem experiências aqui no Brasil em que, enquanto você não tem a super escola com ampliação, a parceria no entorno com organizações, outros equipamentos públicos e circulação segura das crianças permite realização de atividades para além do espaço da escola. Mas não dá para negar a importância da infraestrutura, né? Dentro e fora. E também a questão de investimento, porque a gente está falando em investir em profissionais, não é só a infraestrutura física, mas são os recursos humanos, de contratação, não só de professores, mas também monitores, educadores, né, pensando em diferentes parceiros aí para a oferta dessas atividades. E ela trouxe a questão da formação. Não dá só para você decretar uma política pública, né, colocar uma meta e deixar os profissionais sozinhos, sem formação inicial e continuada, voltada para a prática, de como você realmente coloca essa educação integral lá na prática, no dia a dia. Agora, como é que se daria essa formação? Seria porque a gente tem novos professores que estão entrando. Sim. E os professores que estão aí já acostumados com o modelo antigo de escola, com esse turno de 4 horas, que dão aulas em várias escolas ao mesmo tempo, enfim, exige uma adequação aí, tanto desses novos quanto dos que já estão aí com essa engrenagem andando. Sem dúvida. Na formação inicial a gente tem muito a avançar. Nós já observamos, hoje já é possível ver um movimento nas universidades, sobretudo públicas, de alguns docentes que começam a tratar de educação integral no currículo da formação inicial do professor, grupos de pesquisa, mas a gente tem que avançar muito mais ainda nesse campo, pensando na formação inicial. Na formação continuada, a gente já observa esforços de formação continuada. Talvez assim, a próxima fronteira inclua um foco maior na prática. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado a você que nos assistiu e voltamos com mais um programa dessa série que debate meta por meta o Plano Nacional de Educação.